Debaixo da palavra, você tem o poder de acelerar os seus processos. Deus está dizendo, se sabes o que eu te prometi, também tens poder para encerrar ciclos. Deus está dizendo, ou você crê, ou você não crê. Você não pode crer mais ou menos. Porque é o mais ou menos que te tira a força. Eu vou falar um negócio muito sério, muito sério. É que o que está acontecendo na sua vida hoje, em 2024, por mais que pareça um cenário repetido de 2023, ou ciclos que você não venceu em outros anos, ou lágrimas que parecem se repetir pelas mesmas causas, mas e se nessa noite, profeticamente pela palavra, eu te dissesse que não é uma sucessão aleatória de desgraças, não é uma sucessão aleatória de histórias repetidas, mas e se eu te dissesse que todas as coisas, por mais que nesse momento aqui agora da vida, pareçam o retrato do caos, de uma vida que não deu certo, de um casamento que não está fluindo, de uma vida espiritual que ainda não rompeu, de um ministério que ainda não cresceu, mas e se eu te dissesse como profeta que tudo isto na verdade está como se fosse uma orquestra, cuja batuta da orquestra estivesse na mão do Espírito Santo, coordenando e te levando a entender que verdadeiramente todas essas coisas que você chama de ruim, todas essas coisas que você chama de desgraça, todas essas coisas que você está chamando de tragédia, e se eu te dissesse que todas elas estão cooperando para que uma palavra se cumpra na sua vida? Se você olhar pelos olhos da carne, veja. Se você olhar pelos olhos humanos, se você olhar pelos olhos naturais, completa aí para mim, por favor. Se você olhar pelos olhos naturais, então veja, coisas ruins também estão concordando. Está na hora de você ter maturidade espiritual e compreender que debaixo de uma palavra de Deus, coisas ruins também cooperam. Você precisa desenvolver essa maturidade, irmão. De vez ou outra, saber que alguém está fazendo algo cujo intuito de quem está fazendo é para o teu mal, mas no final mesmo assim vai cooperar para o teu bem, porque ele pode estar sendo a ferramenta, mas o alvo do cumprimento da palavra é a sua vida. Então tudo que vier ao seu encontro há de corresponder à palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Agora, Camila, quem terá tal maturidade? Quem terá tal discernimento? Aqueles que tiverem maior consciência de qual palavra eles estão. Entende? Se você não sabe que palavra está sobre a sua vida, tudo que está acontecendo no espiritual você vai levar para o pessoal. Tudo que está acontecendo de ruim você vai chamar de tragédia. Deus está dizendo, se aproxime da palavra e você vai entender o que está acontecendo. Se aproxime da promessa e você vai colocar em ordem o que parece que está fora do lugar. Para muitos vai parecer guerra, mas para você haverá compreensão de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Para o bem. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo que nestes dias vai te fazer amadurecer em um mês o que tu não amadureceu em um ano. Tu vai te aproximar da palavra de tal maneira que o que fizerem contra você vai cooperar para o teu bem. Eu estou falando de gente que vai printar coisa no WhatsApp para dizer, olha o que estão falando de você. E outrora você ia dizer, vai lá e manda dizer que eu sou crente, mas não sou otário não. Vai lá e manda dizer que eu vou mostrar para ele com quantos paus faz uma canoa. Isso antes, mas agora no discernimento você vai dizer, manda um beijo para ele e diga que eu agradeço, porque todas as coisas contribuem. Então Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo, quanto de compreensão da palavra que eu te liberei você tem? Ao ponto de dizer que está sendo perseguido? Ou ao ponto de dizer que até o mal está trabalhando em seu favor? A palavra de Deus te dá poder para associar-se à segunda opção. Quando disserem, olha o que estão fazendo contra você, não diga é meu inimigo. Na mente, guarde, meu funcionário. Olha para quem está do teu lado agora e diga assim para essa pessoa, não é inimigo. Não, ajuda ele a entender, diga, não é inimigo. É funcionário. Consciente ou não, está trabalhando em teu favor. E detalhe, você não está pagando nada. Olha para quem está do teu lado e diz, trabalho é de graça. Eu não estou pagando nada. É a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus cumprindo os saldos do crédito que ela me garante. Ele compreende, eles estão fazendo. Então eu vou perguntar pela terceira vez. Você acredita que os soldados que estão crucificando Jesus têm consciência do que eles estão fazendo para o bem do cumprimento da palavra? Claro que não, para eles o controle está na mão deles, sim ou não? Sim ou não? Está na hora de você entender que para a palavra de Deus se cumprir, o controle sai da sua mão, mas não sai da mão de Deus. Deixa rolar, deixa rolar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, deixa rolar.
Deixa o soldado achar que é ele que está arrebentando a boca do balão. Deixa essa língua de trapo achar que é ela que está te difamando. Deixa essa história mentirosa achar que o desfecho vai ser como alguém queria. Deixa esse adversário achar que no final é você que fecha a nota fiscal e perde o CNPJ. Deus está dizendo: tu estás debaixo da minha palavra, então veja a minha palavra se cumprir mesmo quando você não tiver controle sobre ela. Aleluia! Primeiro eles fazem. Quando você está debaixo de uma palavra, primeiro eles fazem. Quem, Camila? Os funcionários. Quem? Eu disse os inimigos. Eu disse quem? Limpa a sua visão. Você vai receber alguns prints aí talvez essa semana. Olha o que disseram. Você vai falar o quê? Você tem que dizer: diz que eu mandei um abraço. Estão trabalhando direitinho. Deixa eu trabalhar. Aí o texto continua. Porque primeiro eles fazem. Mas tem uma hora que eu também faço. E essa é a hora mais difícil. Se você acha que é ruim quando eles fazem, espere só chegar a sua hora de você fazer. Porque o mal que é oferecido a nós nunca depende da nossa permissão para aceitação. Preste atenção. O mal que nos é oferecido, entregue ou imposto nunca depende da nossa aceitação. Não depende. Quando você ouve uma palavra que te fere, você pode até não guardar ela, mas ela não passa por você sem fazer estrago nenhum. É muito raro. É muito raro. Você pode não guardar, mas quando vê, já chateou, já entristeceu. Pode não continuar, mas faz um estrago. Uma enfermidade não manda um telegrama dizendo: estou chegando, posso entrar? Não, você faz o exame, é desgraçada, tá lá do nada. Sem avisar, sem mandar notícia. Por isso Jó atribui todo o mal que ele recebeu a Deus. Mas nós sabemos que foi provocação diabólica. Só que como Jó não se relaciona com o diabo, mas ao longo de toda a sua vida prestou culto a Deus, ele deixa Satanás sem graça no primeiro capítulo do seu livro. Tanto é que Satanás só fala no primeiro capítulo do livro de Jó. Depois ele não fala mais nada. Foi a primeira vez que nós vimos um homem conseguir descreditar o inimigo. Vou te explicar por quê. Quando Satanás apareceu para Deus a fim de tentar Jó, ele disse assim: deixa-me tocar em tudo que ele tem para que tu veja quem ele é. Pode tocar no que ele tem. Ninguém diz para Deus quem você é. Aí tocou e ele não desabonou em nada. Ele disse: deixa então eu tirar a vida dele, vida pela vida, e o que o homem tem pela sua pele, e ele dará. Ele disse: não, nele você não toca. Veja como Deus cria limites no meio disso tudo. Aí o texto diz que Jó, no auge da sua dor, com úlcera que lhe perfurava quase que chegando até os ossos. Eu estou falando de enfermidade com aparência de cadáver. Péssimo, péssimo. Num ato devocional de adoração, no auge da dor, com cacos de telha no meio de um lixão, ele vai dizer: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Eu aceitaria o bem de Deus e não aceitaria o... Olha, agora vamos lá. Quem fez o que fez a Jó? Deus ou o diabo? Tá na dúvida? Ainda bem que tem um irmão ali que tá ali. Irmãos, quem fez o que fez a Jó? Foi Deus. O vento veio de Deus? Quem derrubou sua casa foi Deus? A doença na sua pele foi Deus? Não, Deus diz que o inimigo, o diabo, foi lá e fez tudo o que fez. Então vamos lá. De fato, Deus deu. Tudo que Jó tem, quem deu? Mas neste episódio, quem tirou? Temporariamente, quem tirou? Com permissão de Deus, mas quem temporariamente tirou? Tu não fica com medo dele não, hein? Ele tirou. Não seria pecado algum e nem contraditório em adoração ele dizer: Deus deu, o diabo levou, mas bendito seja o nome do... Ele continuaria sendo um adorador, sim ou não? Sim ou não? Só que olha a situação. O texto diz que nesse momento há um cerco de Deus ao redor de Jó para que Satanás não lhe tirasse a vida. O Senhor cercou os limites até onde o adversário poderia atingir Jó. Então o texto fala de uma cerca. Ao derredor da cerca está quem? Aquele que brama como um leão buscando a quem possa tragar. Está ele ao redor da cerca no ato devocional de adoração de Jó. E ele parece que está esperando a glória do crédito de quem roubou, de quem feriu, de quem matou. Então olha que episódio interessantíssimo na Bíblia.
Bíblia. O texto diz que Jó está lá, e eu imagino então o inimigo ao redor do cerco, dizendo, vai, pode adorar ele, vai dar glória a ele, mas dá o crédito que é meu, porque ele te deu, mas eu tomei, ele te deu, mas eu feri, ele te deu, mas eu matei. Mas enquanto Jó está adorando, Jó vai dizer, Deus me deu, e parece que eu vejo o diabo, sou eu que estou teatralizando para você entender o mundo espiritual, parece que eu vejo o diabo dizendo, mas eu tomei, aí Jó abre a boca e diz, Deus tomou. Sabe o que Jó está dizendo? Eu não te reconheço. Meu Deus! Poucas pessoas conseguem ter tanta intimidade com Deus ao ponto de ver que aquilo que de mal lhes acontecem também devem dar glória a Deus. Raras. A maioria imediatamente aponta o mal para o... Porque de fato ele tem seu crédito. E porque a gente tem o ledo engano de achar que Deus só está sob controle daquilo que é. Sim ou não? Parece que todo mundo está por ouvido quando pela boca de Isaías ele diz, eu faço a luz e crio as trevas. Ei! Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou só sobre o controle do que você vê. Eu não estou só sobre o controle do que você domina. Eu não estou só sobre o controle do que você espera. Sobre o que você não espera, eu também tenho o controle. Sobre o que você não projetou, o controle também é meu. Sobre o que você acha que é ruim, que está acontecendo na sua vida, meu também é o governo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Levanta a sua mão. Há uma carga profética poderosa aqui. Deus está dizendo, coloca de uma vez por todas na sua cabeça. Se eu sou o teu Senhor, o mal que lhe sobrevier, não dê crédito ao diabo, faça como Jó, porque aquele que é de Deus o maligno não toca, aquele que é de Deus o maligno não toca. Está na hora de você entender isso. Amadurece para discernir a palavra. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Deus está dizendo, você fala comigo, você se reporta a mim. Quer responsabilizar alguém? Entre em juízo comigo. Para de dar crédito ao diabo, porque ele se fortalece nisso. Ele vê o seu reconhecimento. Quer fazer na sua história o que Jó fez na história dele? Só dê a ele o primeiro capítulo. Por quê? Porque depois da sua adoração ele não tem mais o que dizer. Depois da sua adoração ele não tem mais espaço na sua história. Meu Deus. Agora Jesus vai ter que fazer alguma coisa. Porque quando eu estou debaixo de uma palavra, primeiro eles fazem e depois eu faço. E essa parte é difícil. É fazer o que Jó fez. É entender que o que eu tenho de Deus sobre mim também depende de... Não porque Deus precisa de mim. Quem ainda me ouve diz amém. Mas porque Deus decidiu não fazer sem mim. Não porque precisa de mim, mas porque o seu prazer é fazer comigo. Eu acho lindo quando na tomada de uma parte das terras de Canaã, um anjo aparece para Josué um dia antes da guerra e diz assim para Josué, quem ainda está comigo, diga amém. O anjo diz assim para Josué ao vê-lo. Josué está se consagrando, vê o anjo aparece no arraial, na divisa. Aí o texto diz que Josué olha para o anjo já preocupado, porque está repartindo terra, está no meio de inimigos, mete a mão na bainha da espada dele e olha para o cara que é anjo e diz assim para ele, tu és dos nossos ou contra nós, ou seja, do inimigo ou do nosso campo? Eu acho lindo porque o anjo responde assim, nem dos seus, nem dos deles, eu sou do exército do alto. Olha o que ele está dizendo, Josué, eu não me misturo com essas questões, eu não sou de um lado nem do outro, eu sou de cima, eu sou acima do que você entende como lado certo para estar. Camila, qual é o lado certo para a igreja estar na última hora? O lado da palavra, o lado da Bíblia, o lado do que Deus disse ao nosso respeito. Mas às vezes a gente fica nas comparações, arrebentaram esse, o próximo somos nós, arrebentaram aquele, o próximo somos nós estamos cercados. Só que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quem tem a palavra tem defesa mesmo quando não pode se defender. Tem resposta mesmo quando não pode responder. Sabe o que eu vejo no Calvário? A palavra defendendo o corpo do Filho de Deus. A palavra protegendo o corpo do Filho de Deus. O homem então, o soldado então, vai chegar com um pedaço de madeira. E o texto diz que chegando o Senhorinho a Jesus, vendo já morto, não diz que não quiseram, porque o pau estava na mão. Diz que não puderam. Aí João, que não é bobo nem nada, está olhando e está pensando, a túnica foi palavra se cumprindo. A veste foi palavra se cumprindo. O vinagre foi palavra se cumprindo.
ouvindo? E a proteção é a palavra também. João não vai dizer é coincidência. Ele lembra do texto na hora. E ele diz assim: e isto aconteceu porque sobre ele havia uma palavra que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Oh meu Deus, Deus está dizendo a alguém: cumpre a minha palavra, que a minha palavra guarda você. Cumpre a minha palavra, que a minha palavra protege você. Ela vai te defender quando você não puder se defender. Vou perguntar de novo: morto fala? Morto reage? Morto bate? Se defende? Jesus não podia fazer nada, mas porque fez enquanto podia, quando não pôde mais, a palavra fez sozinho. Não foi João, não foi Pilatos, nem mesmo José de Arimateia. João disse: não puderam. E o texto fala se alguém segurou a mão deles? Não, ele diz: não puderam porque sobre ele havia uma palavra que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Debaixo da palavra você aguenta o processo. Debaixo da palavra você discerne o caos. E aonde todo mundo diz é inimigo, você diz é funcionário e está cooperando para o meu bem. Debaixo da palavra você tem o poder de acelerar os seus processos. Deus está dizendo: se sabes o que eu te prometi, também tens poder para encerrar ciclos. Acelere o seu processo e faça o que está em seu poder fazer. Mas saiba, quando não puder fazer mais nada, se tiver vivido para cumprir a minha palavra viverá sobre ti até depois da sua morte. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é isso? Uma palavra. Uma palavra. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, aqueles que foram antes de nós subirão primeiro do que nós, porque estão debaixo de uma. O texto diz: depois nós, os que aqui estamos, seremos revestidos, e tudo aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Que é isso? Palavra. Deus está dizendo: ou você crê, ou você não crê. Você não pode crer mais ou menos, porque é o mais ou menos que te tira a força. Eu vou falar um negócio muito sério, muito sério. Deus está pronto para trabalhar numa incredulidade sincera, mas não suporta uma fé falsa. Você quer ver? Vocês lembram de um dos discípulos chamado Tomé? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos pregaram para Tomé que Jesus estava vivo, mas ele não creu. Ele disse assim: se eu não colocar o dedo nos seus cravos aonde ele perfurou, eu não crerei. O que Tomé está fazendo? Está dizendo que a fé dele depende de vista, e fé não anda por vista. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É feio o que ele fez. Não combina com o discípulo. Ele poderia ter sido destituído da cúpula de Cristo, porque o básico no cristianismo é ter fé. Jesus volta àquela casa de novo, porque na primeira vez que ele foi e Tomé não creu, ele não estava. Jesus volta naquela casa de novo mais uma vez só por causa de Tomé. Aí quando Tomé o vê, Jesus diz assim para ele: agora vem e coloca a tua mão aqui. E mostra para ele as feridas. Ele diz: não. Ele diz: não, agora você vem. Aí Tomé ele diz: Senhor, eu creio. Ele diz: pois é, Tomé, mas não devia ser assim. Bem-aventurados que não viram e creram. A primeira vez Tomé demonstrou uma incredulidade, mas foi uma incredulidade sincera. Jesus voltou naquela casa só por causa dele. Jesus tem disposição para trabalhar numa incredulidade sincera. O que ele não suporta é uma fé falsa. Uma fé que vem ao culto, mas só crê na metade. Canta um pouco, mas só crê um pouco. Jesus está dizendo: otimize o seu tempo. Olha o que ele diz para Laodiceia: quiseras fosse frio, porque é mais fácil converter um frio do que um morno. Porque o morno não é o frio esquentando, é o quente. Talvez nós tenhamos aqui nessa noite pessoas com uma incredulidade sincera. Seja toda ela sincera. Faça com Deus uma prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele permite isso. Fale com Deus sinceramente. Agora, já viste Deus fazer coisas? Ouviste testemunhos dos quais você creu que Deus operou, encerrou ciclos, venceu processos? Por que você acredita que Ele faz na vida dos outros, mas não acredita na sua? E mesmo assim continua vindo. Você vem em conferência, você vem domingo, você vem em culto. Deus está dizendo hoje, em primeiro ponto, eu vou orar por você agora. Ele está dizendo: mas para a oração funcionar, primeiro decida:
Você tem uma incredulidade sincera ou uma fé falsa? Porque se é uma fé falsa, comece a orar primeiro, dizendo: Senhor, me converte. Toca na minha mente. Me dá maturidade. E se é uma incredulidade sincera, vou pedir a Deus para usar a minha fé agora. Porque talvez a sua não seja o suficiente. Mas eu creio. Não se pode ser um pastor, um pregador, contando com a fé dos outros. Você tem que ter sua própria fé. E acredite, eu não estou nos meus melhores dias, mas ainda sou crente. E eu vou orar agora por pessoas que precisam de fé para fazer o que Jesus fez, para fazer o que João fez. Compreender que este cenário coopera para o seu